Presidente, eu queria retomar um dos temas. O senhor disse que vai tratar de todos os temas. Acho que um tema importante para esclarecer se o senhor, de fato, votou usando a camisa do Brasil no dia da eleição. Como que o senhor tomou a decisão, se foi verdade isso, de votar com essa camisa do Brasil? Olha, eu voto, acho que é um ato privado. Eu não quero me alongar muito, eu já acho que tentei aqui diferenciar o que é a vida privada, o que é a vida pública, e eu acho que o que é importante é a gente pensar nas coisas que foram feitas no Banco Central, e como eu atuei com autonomia, e como inclusive atuei muitas vezes em coisas que o governo anterior era contra. Então acho que aqui eu prefiro ressaltar o que foi feito, o trabalho do Banco Central, o meu trabalho, e aqui eu acho que a gente tem exemplos e exemplos que mostram que a atuação foi sempre com muita autonomia. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de julho de 2024, são 8 horas da manhã. E você acaba de ver o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, como diz o nome, é neto de Roberto Campos, ministro da Economia da ditadura militar, aquele ministro da Economia da ditadura militar que congelou o salário mínimo, que impôs a maior concentração de renda da história do Brasil num curto período de tempo, que foi o período da ditadura militar, e que promoveu um aumento exponencial da pobreza e a favelização do Brasil. Só para contextualizar. Bom, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. O Roberto Campos Neto responde aí no programa Roda Viva a uma questão sobre o fato que ele minimiza, mas é que é um fato tão absurdamente escandaloso que não dá nem para comentar. Ele foi votar usando a camiseta do seu candidato e fazendo assim uma declaração pública de voto para um funcionário público, funcionário de autarquia, o Banco Central é uma autarquia, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, num cargo em que a independência dele é vital, não é? E ele foi votar com a camiseta da seleção escrito Bolsonaro nas costas por uma razão muito simples, porque ele apostava que o Bolsonaro ia ganhar a eleição e não teve o menor pudor em mostrar que é partidário, porque na verdade essa era uma obrigação de todos os bolsonaristas naquele governo nefasto. Bom, vamos falar então sobre Campos Neto. A mídia tem atacado fortemente o presidente da República, que tem criticado fortemente o presidente do Banco Central, porque, sem uma razão justificável, ele simplesmente mantém os juros na estratosfera. Juros básicos da economia de 10,5% são uma taxa interbancária. Veja bem, esse juro de 10,5% é o custo do dinheiro para um banco emprestar dinheiro para o outro. No fim do dia, no fim do expediente bancário, tem bancos que fecham com crédito e tem outros que fecham com débito, porque tem aplicações em dinheiro e tal. Então, um banco toma dinheiro emprestado com outro banco e eles emprestam pela taxa Selic, é a taxa de juro interbancário. Muito bem, quando você tem uma taxa de juro que banco está pagando para outro banco de 10,5%, significa que eles vão acrescentar a isso para emprestar para você, mortal comum, um acréscimo percentual chamado de spread. O que é spread? Spread é a taxa de risco. E a taxa de risco que o banco usa para emprestar dinheiro para o empresário, para o sujeito que quer comprar um carro, quer financiar uma casa, não é? Ou quer comprar uma televisão, ele acrescenta o spread, que é a taxa de risco de o sujeito não pagar. Isso eleva a taxa de juro a níveis estratosféricos para uma economia que tem uma inflação controlada dentro da meta, né? De
não chega a 5%, a taxa de inflação no Brasil, não tem nenhum estouro da inflação. Agora pode ter, porque o dólar disparou. E essa disparada do dólar de quase 10% nas últimas semanas, essa taxa incide diretamente na inflação de tudo aquilo que você compra que leva insumo importado. Por exemplo, produtos de tecnologia, televisão, geladeira, também influi no preço dos combustíveis, influi numa série de coisas na economia. Então, aumento da taxa de dólar é perda de valor da moeda do Brasil. Com essa perda do valor do real, os preços vão subir. Então, o Campos Neto ele está gerando inflação no Brasil artificialmente, não só com juros altos, mas deixando o dólar disparar. E vamos entender que essa atitude dele surgem indícios fortíssimos que não é devido a fatores técnicos, mas essa atitude é devida a interesses políticos dele. E esses interesses políticos, da forma como está colocado no que eu vou te mostrar aqui, sugerem que ele está cometendo crimes. Eu coloquei no plural pelo seguinte, porque são crimes administrativos, como crime de responsabilidade dos funcionários públicos, e crimes que podem ter consequências penais, criminais mesmo, que dá cadeia. Estamos falando de prevaricação. Então vamos ver o que é e por que é que eu estou dizendo isso. Você não viu isso em parte alguma. O que eu vou te mostrar aqui é algo que surgiu, que é um indício muito sustentável para uma investigação séria contra Roberto Campos Neto. Talvez até da Polícia Federal. Vamos ver. Dólar dispara, mas economistas desaconselham intervenção do BC. Na visão dos analistas, medida não resolveria o problema. Como que não resolveria o problema? Não tem nada de estrutural, não é? Isso é uma conversa da Folha de São Paulo que está ajudando na campanha do presidente do Banco Central a favor dos banqueiros e contra o governo Lula. Bom, na verdade, eles desaconselham se você tem 350 bilhões de dólares de reserva e banqueiro começa a subir o preço do dólar por aí, muito bem, você inunda o mercado de dólares, o preço do dólar vai cair, porque dólar é igual banana. Se você tem muita banana para vender, o preço da banana cai. Se falta banana, o preço da banana sobe. Mas se tem pouca banana para vender no mercado, o preço da banana sobe. É simples assim. Lei da oferta e da procura. Dólar segue em disparada. De quem é a culpa? Analistas respondem. Moeda americana avançou 1,15% a 5,65%, mas isso é de um dia para o outro, tá? É a maior cotação desde 11 de janeiro de 2022. Analistas citam preocupação com vantagem de Trump e novas críticas de Lula ao BC. Na verdade, a vantagem de Trump, ninguém vai dizer que isso está aumentando o preço do dólar, porque tem muita gente que compartilha, não é, no mercado dos interesses e das visões de mundo do Donald Trump. Isso é especulação gerada por inação do Banco Central e por o presidente do Banco Central estar sinalizando que quer tirar o Lula porque o Lula não concorda em aumentar a taxa de juros, manter a taxa de juros alta para beneficiar banqueiro, porque na verdade o poder desse presidente do Banco Central é de fazer banqueiro ganhar dinheiro. É simples assim, gente. E quem é que duvida que banqueiro tenha esse poder todo, não é? Então vamos em frente. Escalada do dólar mostra que Lula e Campos Neto deveriam baixar a bola.
Então, a pressão da mídia é para que o Lula cale a boca e deixe o sujeito manter o juro lá na estratosfera. Muito bem, aí você tem aqui uma matéria do jornal O Globo que mostra o que é que está acontecendo de verdade. A resposta silenciosa de Roberto Campos Neto aos ataques de Lula. Que resposta é essa? Vamos ver. Para boa parte do mercado financeiro, Roberto Campos Neto tem respondido sim aos ataques de Lula ao BC que ele comanda. E o Lula não está fazendo ataques ao BC. O Lula está fazendo ataques ao Campos Neto. E não está fazendo ataques, está denunciando sabotagem, mas de forma silenciosa. O Campos Neto está respondendo. Como? Não intervindo no câmbio. Na sexta-feira o dólar fechou em 5,68 e ontem a 5,65. Como assim? Então ele usa o cargo dele no Banco Central para responder ataques, entre aspas, do Lula? Mas com isso ele gera economia, ele gera inflação na economia, ele gera problemas no país, não coibindo a alta do dólar. Então aí, minha amiga, meu amigo, está o sincericídio de um colunista do jornal o Globo. Na verdade, o dólar está subindo porque esse sujeito aqui quer. Você sabe como se chama isso? Nós já vamos ver. Mas antes, veja só. Disparada do dólar vira munição da oposição contra Lula. Então, não precisa nem ler a matéria, o título já diz tudo, não é? A disparada do dólar vira munição da oposição contra Lula, que é o objetivo da resposta silenciosa de Roberto Campos Neto aos ataques de Lula. E o que é que o Campos Neto está fazendo? Ele está cometendo crime de responsabilidade. Chamados de crimes funcionais, os delitos em questão são aqueles praticados por funcionários públicos no exercício da função. Encontram-se previstos no artigo 312 a 326, inclusive do Código Penal, e seu procedimento está entre os artigos 513 e 518 do Código de Processo Penal. Os crimes de responsabilidade propriamente ditos são infrações político-administrativas julgadas pela jurisdição política, conforme ensinado nas escolas de direito. Os crimes funcionais podem ser próprios ou impróprios, etc, etc, etc. Bom, o que acontece? O Banco Central é uma autarquia de natureza especial. Então, a autarquia, vamos ver, a autarquia é o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública. Ou seja, o funcionário de uma autarquia ele acaba sendo também um funcionário público que, dependendo da situação, ele pode cometer crime de responsabilidade. Segundo as disposições constitucionais em vigor, servidores públicos são todos aqueles que mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades governamentais integrados em cargos ou empresas de qualquer delas. Empresas públicas, então são autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então o funcionário do Banco Central é o funcionário de uma autarquia. O presidente do Banco Central, ele passa a ser um funcionário do Banco Central, portanto, funcionário de uma autarquia, portanto, ele está sujeito a cometer crimes de responsabilidade. Mas não é só isso. A infração político-administrativa prevista em lei nacional, passível de ser cometida por titulares de cargos relevantes e seus vices e auxiliares imediatos, comandantes das Forças Armadas, chefe de missão diplomática permanente, membros da magistratura e dos tribunais de contas, membros do CNJ, CNMP, seu julgamento se dá, em alguns casos, pelo Poder Legislativo. Então, na verdade, quem julga o Campos Neto é o Senado Federal, não é? Mas o Ministério Público também pode denunciar, a Procuradoria-Geral da República também pode denunciar o Campos Neto.
Ele sinalizou a Tarcísio que aceita ser ministro da Fazenda. Apesar disso, o presidente do BC desestimulou o governador de São Paulo a disputar a presidência em 2022, mas mesmo assim ele pediu emprego para o Tarcísio enquanto ele sabota o governo Lula. Ou seja, ele cometeu um crime de prevaricação. É um dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, que consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente atos de ofício ou praticá-lo contra disposições expressas da lei. Trocando em miúdos, ele deixar de vender dólar para baixar o preço do dólar e evitar a disparada da inflação é prevaricação também, além de crime de responsabilidade. E prevaricação da cadeia também. Bom, enquanto isso, a Damares Alves diz: eu só sei que o Brasil será de direita. Ela garante que com a vitória do Trump nos Estados Unidos, da direita na Europa, aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Será? Será que é isso mesmo? Será que o Brasil tem que seguir necessariamente os Estados Unidos? Seguiu no caso do Trump e do Bolsonaro, ou seja, os Estados Unidos tiraram o presidente de extrema-direita, né, o eleitor, e aqui no Brasil o eleitor também tirou o presidente de extrema-direita. Mas isso foi por causa da pandemia, né? Na pandemia, o Donald Trump e o Bolsonaro acabaram com o país, fizeram um monte de gente morrer porque eles negavam que havia pandemia. E é consenso entre os analistas políticos que o que tirou o Bolsonaro do poder foi, assim como o Donald Trump, o que ele fez na pandemia. Bom, o Bolsonaro reforça no TSE pedido de cassação de Lula por superlive com artistas e o Ministério Público Eleitoral mandou o Bolsonaro se catar. Deputado Zé Trovão pode ser preso? Bom, pela lei, um deputado ele só pode ser preso com autorização do Congresso e em crime em flagrante delito, se ele for pego em flagrante. Mas isso são para crimes penais, não é? Crimes inscritos no Código Penal. Agora, ele não pagou a pensão alimentícia da mulher. Isso é um crime administrativo, dá prisão, mas não ficha o sujeito criminalmente, não é regido pelo Código Penal. Então, há juristas que dizem que ele pode sim ser preso. Agora, defensor da família aí não paga pensão para a família, né? Ministério Público pede condenação de hacker da Lava Jato, sabe por quê? Pela compra de um par de alianças em Ribeirão Preto, né? Esse é outro caso que vai ter que ser resolvido em algum momento. Pacote que põe fim ao regime semiaberto endurece penas e avança no Congresso. E os especialistas dizem, olha, isso não funciona, né? Não vai funcionar. As cadeias estão cada vez mais cheias de gente e a criminalidade só aumenta, porque bandido não tem medo de ir para a cadeia. Você acha que alguém que comete crime, assalta um banco, assalta gente na rua, está com medo de ir para a cadeia? Eu vou dar um jeito de cometer crimes sem ir para a cadeia. Eles sabem que o risco de ir para a cadeia é enorme, não é? Então isso é algo que não dá para a gente acreditar que os bolsonaristas, eles acham que endurecer penas vai tornar o país mais seguro. Bom, 97% dos brasileiros percebem que mudou o clima. Só faltava não perceber, não é? Só alguém muito doido da cabeça não vai entender, por exemplo, que não está tendo inverno. Eu moro em São Paulo, aqui não tem inverno. Agora, de ontem para hoje, pela primeira vez, fez um friozinho. Mas nós estamos já no inverno, já faz dias, já faz 2 semanas que nós estamos no inverno e faz um calor de verão aqui em São Paulo. Então quem não notou isso tem problema na cabeça, não é possível, não é? E enquanto isso, bolsonarista anticlima lá no Nordeste nacionaliza a eleição na cidade. Esse é
é uma excrescência. O Gilmar Mauro, ele está na frente, inclusive em Belém, na disputa pela prefeitura, é o candidato de Bolsonaro, mas devido a isso que eu mostrei, quando começarem os debates e a população souber que ele diz que não existe problema climático no mundo, eu acho que as pessoas vão começar a pensar melhor, tomara, né? Está na hora de o povo brasileiro parar de eleger esse tipo de gente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.